Glória a Deus, aleluia Jesus. Quero deixar uma mensagem para você que está aqui no livro de Esther, capítulo 6, onde Amã ele tem que honrar Mardoqueu, porque é isso que Deus faz com aqueles que ajudam o seu próximo. É isso que Deus faz com aquele que é justo, aquele que vê algo errado e não compactua, né? E isso que aconteceu com o nosso querido Mordecai, né? Então, vou ler para você aqui a partir do 1. Vou ler um pedacinho só do texto e eu vou explicar a palavra para vocês. Naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis que foi lido diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtã e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta que tinham planejado matar o rei Assuero. Então aqui nessa parte da passagem é quando o Senhor fez com que o rei perdesse o sono. Porque o Senhor ele faz perder o sono. Quando ele quer honrar os seus servos, ele faz alguém perder o sono, faz alguém lembrar. E então o rei foi pegar os livros, né, dos acontecimentos, que é um livro ao qual os reis eles tinham, que anotavam, um escrivão anotava tudo que o rei estava fazendo durante aquele dia, todas as coisas importantes. E é o livro das crônicas. E então o rei, perdendo o sono, foi abrir o livro. E o que estava escrito lá? Estava escrito que Mordecai havia, né, ali, aleluia Jesus, denunciado dois homens que estavam ali para guardar a segurança do rei, mas eles estavam planejando a morte daquele rei. Então o rei pensou: o que foi feito para agradecer a este homem? Pois ele devia a vida dele a Mordecai, né? Poderia ter morrido. E então ele chama a mãe e pede um conselho. Olha para quem ele pediu conselho: para aquele que tinha tramado a morte dele, para aquele que já tinha preparado a forca para ele. Mas Deus ele usa aqueles que querem te derrubar para ainda te abençoar, para te honrar. Porque o Senhor ele faz isso quando a gente é justo, quando a gente somos pessoas honestas. O Senhor usa aquelas pessoas ao qual um dia você ajudou, aquelas pessoas ao qual um dia, né, mesmo que elas não tenham agradecido naquele tempo, naquele momento, quando você viu uma coisa que nem aqui, ó, o que aconteceu, ele viu, ele sabia que esses homens estavam tramando, mas ele não compactuou. Então, quando a gente não compactua com o errado, com aquilo que não é certo, com aquilo que é mal, o Senhor ele nos honra. Então, quando você não compactuou com o errado, quando você ajudou, quando você foi honesto, você foi justo, tudo isso o Senhor anotou no livro das crônicas dele. E hoje ele vai honrar. E no tempo certo o Senhor vai honrar também a sua vida. No tempo certo ele vai usar aquela situação para te beneficiar. Porque Mordecai estava no momento aqui onde ele estava para morrer por este homem Amã, porque já tinha tramado a morte dele. Mas Deus ele é tão maravilhoso, é tão grande e poderoso, porque o dono da vida é ele. Quem é o homem para dizer o dia que você vai morrer? Quem é o homem para tramar, sendo que o nosso Deus é quem peleja pelo justo? Se você for justo, em tudo te irá bens, porque o Senhor ele é com o justo. Permaneça na tua justiça. Se você fizer algo para alguém, essa pessoa não te agradecer, essa pessoa, né, não se importar com aquilo de bom que você fez, não fique triste nem magoado. Na hora certa, Deus te honrará pelos bons feitos ao qual tu já tem feito. E então, né, este rei pegou o conselho com o próprio Amã, né, ao qual deu para ele um conselho, ao qual ele achou que ele era para ser esse homem honrado. Mas o homem honrado foi aquele que estava lá fazendo. Porque tem muitas pessoas que são assim. Por detrás tem uma pessoa fazendo tudo, mas tem alguém à frente tomando todos os méritos. Mas esse mérito não vai ser dessa pessoa. O mérito será seu, porque quem está fazendo é você. Então você que será, né, glorificado, você que será honrado pelos méritos.
Muitas pessoas, elas tomam as honrarias por outras pessoas que fazem. Mas o Senhor, no tempo certo, Ele honra as pessoas que verdadeiramente trabalham. O seu trabalho, às vezes, é você quem faz as coisas mais pesadas, mas tem sido outras pessoas que têm recebido esse mérito, né? Na sua casa, você tem feito as coisas mais pesadas, mas tem outras pessoas recebendo este mérito. Mas o Senhor, Ele é Deus de honraria, e Ele não deixa, né, os seus escondidos, os seus, né, sendo humilhados. E todos aqueles que tramarem contra ti uma cova, uma forca, né, um laço, um embaraço, eles mesmos cairão neles. Por quê? Porque Deus, Ele é justo. Então ninguém perde por ser justo, ninguém perde por ser bom. Às vezes eu sei, a gente é bom, a gente se incomoda, eu estou sendo bom para essa pessoa só faz isso. Não tem problema. Não dá bola para isso. Não murmure nem reclame. Apenas confie que no tempo certo, quem vai te honrar é o Senhor dos Exércitos. É aquele que te dá estratégia, é aquele que te dá graça, que te renova todos os dias para te vencer. Porque Ele mesmo vai preparar para você tudinho, né? Ele prepara o pão para você, Ele prepara a tua vestimenta. Quando você pensa, não tem mais jeito, o Senhor entra com jeito para você, porque Ele é o Deus da solução. Então, aqui, este homem, ele foi o quê? Honrado de maneira muito linda. E foi em público, porque o Senhor fez com que ele fosse para a praça e que todo prestigiasse as maravilhas, né? E todos soubesse o que ele fez àquele rei, porque aquele rei estava muito grato. Porque no tempo certo o Senhor vai fazer aquela pessoa ao qual nem te pediu obrigado, nem falou muito obrigado por você ter me ajudado. Mas o Senhor vai usar esta pessoa mesmo, vai lembrar ela dos feitos que você fez. E você vai ser honrado. Porque Deus, Ele reconhece quando uma pessoa, ela faz as coisas, mesmo que você não tenha feito, né, para receber algo em troca. O Senhor anotou, o Senhor viu. E você será recompensado pelo bom feito ao qual tu fizeste. E você vai acontecer com você o mesmo que aconteceu com Mardoqueu. Vai ser vestido de vestes reais. Coroa real na sua cabeça. Por quê? Porque você é um servo do Deus vivo. Você é da casa do rei. Você não vai ficar esquecido, não. Você faz parte da mesa de Deus. Você faz parte, né, da mesa do rei, do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele tem prazer em abençoar aqueles que são justos, aqueles que não tiram daqueles que não têm, daqueles que não armam contra a vida do seu próximo. Então, que Deus abençoe a sua vida e o Senhor, Ele vai honrar e você vai testificar para glorificar o nome de Deus. Porque Deus, Ele é bom, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. E Ele vai operar maravilhas em teu favor. Porque você merece, porque você é uma pessoa justa e honesta. E a pessoa boa, a pessoa honesta e justa, o Senhor, Ele faz questão de honrar. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que você fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus lhe abençoe.